nossa história de hoje nos leva do Museu dos Tanques em Münster, na Alemanha, até as praias da Normandia, no cemitério de Lacan. Vamos falar de um personagem muito famoso que deixou seu nome na história militar, principalmente pelas ruas da pequena cidade de Villers-Bocage. Trata-se de Michael Wittmann, o as dos tanques alemães. Você vai saber mais sobre ele hoje. Michael Wittmann foi o maior as dos tanques alemães. E aqui em Villers-Bocage ele teve o seu desempenho mais famoso. Ele, por essa entrada da cidade, atravessou a rua principal do pequeno vilarejo e cortou uma coluna de blindados ingleses ao meio, como se fosse uma faca quente na manteiga. A corrida de Michael Wittmann por Villers-Bocage ficou na história militar e reafirmou a lenda em torno do nome de Michael Wittmann. Vamos conferir essa história. A Batalha de Villers-Bocage ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial em 13 de junho de 1944, uma semana após os desembarques da Normandia, que iniciaram a conquista dos aliados na França ocupada pelos alemães. A batalha aconteceu por conta de uma tentativa britânica de melhorar suas posições, explorando uma lacuna nas defesas alemãs a oeste da cidade de Caen, após o dia D. Caen era considerada, tanto pelos alemães quanto pelos aliados, como vital para o controle da Normandia. Tanto é que nos dias seguintes ao dia D, os alemães rapidamente estabeleceram fortes defesas em frente à cidade. Já em 9 de junho, uma tentativa britânica de cercar e capturar Caen foi desbaratada pelos alemães. A tomada de Caen pelos aliados ainda demoraria mais de um mês. Durante esse período, surgiram algumas oportunidades para tomar Caen. Uma delas foi quando uma força mista de tanques, infantaria e artilharia da 7ª Divisão Blindada Britânica avançou por uma brecha em uma manobra de flanco em direção à pequena cidade de Villers-Bocage. Os comandantes britânicos esperavam que o aparecimento de uma força forte em sua retaguarda forçaria as tropas alemãs a se retirarem ou serem cercadas. Ao enviar a veterana 7ª Divisão Blindada Britânica, os famosos Ratos do Deserto, o general Montgomery esperava que, através dessa lacuna nas linhas alemãs, Caen poderia ser cercada pelo sudoeste. Na manhã do dia 13 de junho, com um cronograma apertado a cumprir, as forças britânicas deixaram o acampamento noturno e avançaram o mais rápido que puderam para o sudoeste, até a cidade de Villers-Bocage. Por volta das 8h30 da manhã, os principais veículos britânicos aproximaram-se de Villers-Bocage e passaram pela cidade com pouca resistência, apenas alguns franco-atiradores alemães isolados. As unidades britânicas que estavam na liderança da coluna foram instruídas a fazerem uma pausa, enquanto esperavam que o resto da divisão os alcançasse, e então relaxaram a guarda. Assegurando que a ponta da coluna estava fortemente posicionada, começaram a preparar o chá da manhã. Sem que eles soubessem, os alemães estavam lá, observando-os, e um deles era o Oberstturmführer Michael Wittmann, das SS. Em Villers-Bocage, Wittmann estava no comando de uma companhia de tanques do 101º Batalhão de Tanques Pesados da 1ª Divisão SS Panzer. Já altamente experiente e condecorado, Michael Wittmann contabilizava mais de 100 tanques destruídos antes de chegar à Normandia, a maioria na frente russa. O 101º Batalhão de Tanques Pesados estava na Bélgica no dia D, em 6 de junho, e foi uma das primeiras unidades de tanques que chegaram à Normandia por ordem direta de Hitler para combater as forças aliadas que desembarcavam.
Devido ao ataque aéreo ao sistema de transporte alemão e problemas mecânicos com seus tanques, Wittmann contabilizava apenas 6 tanques Tiger que chegaram até Villers-Bocage. O resto ficou ao longo da estrada de Paris para trás. Estes poucos tanques, verdadeiros monstros de aço, estavam posicionados 10 quilômetros atrás das linhas mantidas pela divisão Panzerlehr, que fazia frente aos desembarques na Normandia, passando por manutenção antes de entrar em ação. Com o movimento britânico de contornar e atacar pelos flancos, Villers-Bocage se transformou numa frente de batalha. Wittmann percebeu a importância de manter tanto o entroncamento da cidade quanto o terreno mais alto, muito bem posicionado para um ataque inimigo, e distribuiu seus tanques para cobrir qualquer ataque naquela posição. Os britânicos, com seu movimento de avanço em direção a Villers-Bocage, haviam parado bem debaixo do seu nariz, e eles nem sabiam que Wittmann estava lá. Na manhã fatídica do 13 de junho, Wittmann ordenou que 4 de seus tanques Tigre protegessem a estrada que levava a Villers-Bocage e foi com os outros 2 em direção à cidade. Porém, o seu tanque quebrou quase que imediatamente. Assim, Wittmann assumiu o comando do segundo tanque Tigre e seguiu em frente sozinho. Acostumado à luta encarniçada na frente russa, Wittmann encontrou facilidade ao perceber que os ingleses estavam totalmente despreparados. Muitas das tripulações britânicas estavam do lado de fora dos tanques, pois pararam para reequipar seus veículos. Wittmann então atacou com seu tanque Tigre. Wittmann desceu a rua principal da cidade, atirando em tudo que se movesse. Na Avenida Jorge Clemenceau existe este marco, Boulevard do 13 de junho de 1944, aqui na cidade de Villers-Bocage. Foi nesse dia que Michael Wittmann enfrentou os ingleses. E esta placa marca exatamente o feito que começou aqui. Daqui, Wittmann desceu, simplesmente destruindo tudo que estava pela frente. Em menos de 15 minutos, vários tanques, canhões antitanque e veículos de transporte foram destruídos. Um dos tanques conseguiu entrar em uma rua lateral e estava numa posição perfeita para acabar com o tanque de Wittmann quando ele passava. Mas o artilheiro não conseguiu embarcar no tanque, pois estava no banheiro no momento do alerta e não conseguiu subir. Nessa esquina, Michael Wittmann já tinha feito algumas de suas vítimas naquele dia. E aí pegou a direção do centro da cidade, onde iria confrontar outros inimigos. Esta placa marca exatamente o local onde a tripulação de um dos tanques britânicos que enfrentaram Michael Wittmann foram vitimados. Hoje a bandeira britânica tremula ao lado da francesa, mas quem venceu o combate aqui nessa esquina foi o tanque alemão. Michael Wittmann utilizava um tanque Tigre como esse. E esse está especialmente caracterizado em homenagem a Wittmann. O número 222, que é o número de um dos tanques que ele utilizava. Aqui é o Museu dos Tanques de Münster, onde existem muitos tanques, quase todos os Panzers. Mas esse sempre chama a atenção. Esse tanque está sendo restaurado e em breve estará funcionando, rodando normal. E ele está todo caracterizado como o tanque de Wittmann, inclusive o nome também, no canhão de 88. E aqui temos o símbolo do Leibstandarte Adolf Hitler, que era a divisão a qual Wittmann pertencia. Esse tanque foi todo pintado em homenagem a Wittmann.
Naturalmente, só na Alemanha isso seria possível, porque se fosse na França, o Wittmann é considerado um inimigo. Tanto é que ele está enterrado no cemitério, que vocês viram aí no vídeo, no cemitério alemão na Normandia. Foi com um tanque como esse que ele fez o ataque em Villers-Bocage e destruiu 32 blindados. Wittmann é lembrado ainda na Alemanha, especialmente aqui em Münster, que hoje, além de ter um museu, cedia também uma escola de blindados. Aqui, as novas gerações de alemães são treinados. E natural que eles estudem a tática e o desempenho de Michael Wittmann. Então, natural também que o tanque esteja pintado com as suas cores. Outros tanques tentaram escapar ou enfrentar Wittmann, mas, ao final, tudo estava destruído no seu caminho até aquele momento. Wittmann só parou sua fúria quando foi confrontado por mais tanques britânicos vindos do oeste para a cidade. Decidiu então que era hora de sair dali, deu meia volta e foi em direção à estrada por onde havia entrado. Embora não tivesse calibre suficiente para derrubar um Tigre, a arma antitanque de 6 libras britânica poderia desativá-lo ao atingir a lagarta, e foi isso que um dos artilheiros britânicos conseguiu fazer. Acertou o tanque de Wittmann, que, incapaz de se mover, mas ainda em uma posição forte, passou os 20 minutos seguintes usando suas metralhadoras e o canhão 88 do tanque para atirar em qualquer coisa que se movesse. Os britânicos então se retiraram e Wittmann e sua tripulação conseguiram escapar a pé para o norte. Nesse ataque pela rua principal de Villers-Bocage, Michael Wittmann destruiu sozinho 10 tanques de batalha, 3 tanques leves, 2 canhões antitanque e 13 meia-lagartas britânicas. Um ataque notável. Villers-Bocage ao final não caiu, Wittmann retornou mais tarde com 20 tanques Panzer IV da divisão Panzer-Lehr e, naquela noite, outro ataque das SS usando mais Tigres da primeira divisão Panzer chegaram e expulsaram definitivamente os britânicos. Villers-Bocage não caiu e Caen continuou nas mãos alemãs. Michael Wittmann pilotava esse tanque e com esse tanque, um Tigre, ele fez muito estrago e deixou o seu nome escrito na história. Para muitos, era apenas mais um integrante das Waffen-SS, das divisões blindadas das Waffen-SS, e um soldado a quem Hitler admirava, respeitava e inclusive entregou a cruz de cavaleiro com folhas de carvalho e diamantes para Wittmann. Ou seja, era um dos soldados queridos e preferidos de Adolf Hitler. Mas para outros ele foi um grande soldado, um tanquista nato, exímio, corajoso, impetuoso e arrojado. Sem sombra de dúvida, uma figura polêmica, mas que seja aqui no Museu do Tanque de Münster ou lá no cemitério de Lacambe, onde ele está enterrado, Wittmann sempre atrai a atenção das pessoas, mesmo tendo morrido há mais de 80 anos. Deixou o seu nome de uma história, para o bem ou para o mal. Pelas suas ações durante a Batalha de Villers-Bocage, Wittmann foi promovido a capitão das SS e ganhou espadas à sua cruz de cavaleiro da Cruz de Ferro, uma altíssima condecoração entregue pelo próprio Führer, Adolf Hitler. Ele seria morto posteriormente na Normandia, no dia 8 de agosto de 1944, e está enterrado no cemitério alemão em Lacambe, na Normandia. Essa é a tumba de Michael Wittmann, aqui no cemitério alemão de Lacambe, na Normandia, onde estão sepultados mais de 20 mil soldados alemães que perderam sua vida na campanha da Normandia, assim como Wittmann. Wittmann
e seu tanque, sua tripulação, que está aqui enterrada junto com ele, foi vítima de uma emboscada. Os aliados, os tanques americanos, prepararam uma armadilha para os Tigers alemães. E ele foi atraído para essa armadilha em um campo aberto com os antitanques americanos escondidos. E o tanque Tiger de Vietnam foi atingido, explodiu, a munição perfurou, pois o tiro foi tão preciso que atingiu entre a esteira e a torreta do tanque. Ao penetrar nessa posição específica, a munição do Sherman que atirou contra o tanque Tiger de Vietnam perfurou a couraça do tanque e explodiu, detonou as munições que estavam dentro do tanque alemão. O resultado foi uma tremenda de uma explosão que lançou a torreta do tanque de Vietnam longe, mais de 10 metros de distância, e a tripulação morreu na hora. Terminava ali a história de Michael Vietnam, o as dos tanques alemães. E hoje a gente conta essa história não com admiração ou com idolatria, mas sim a história de um soldado que lutou a guerra em várias frentes de batalha e lutou de uma maneira que foi reconhecida pelos seus pares, sendo premiado pelo alto comando alemão, como vocês viram no vídeo. Então este foi um soldado fanático, pode ser, nazista, sim, com certeza era, mas um soldado que cumpriu a sua missão de uma maneira que até hoje é estudada pelos soldados que seguem a carreira de blindados. Vítima hoje é mais uma lenda da Segunda Guerra Mundial. Essa história termina aqui em Lacambe, no cemitério alemão. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de dar o like nesse vídeo, deixar o seu comentário ao final e também se inscrever no canal Viagem na História. Aproveite e participe da promoção da camisa do Viagem. Viu só? Essa aí é a nova camisa da promoção do canal Viagem na História. E olha que belo modelo, com detalhe da nossa homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra, o Dia da Vitória. Essa é uma camisa única que você pode adquirir na nossa loja virtual. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu te encaminho o link da loja virtual do Viagem na História. Você adquire essa belíssima camisa comemorativa do final da Segunda Guerra Mundial. E tem mais, adquirindo a camisa, você vai ganhar um cupom que vai te dar um número para um sorteio pela Loteria Federal de um pacote de viagens do Viagem na História. Ou seja, você vai poder ir conosco para a Europa visitar os campos de batalha mais famosos da Europa, ok? Entre em contato, garanta a sua camisa e boa sorte! Eu volto logo com mais histórias para vocês. Até mais!